Eu vos saúdo os irmãos, os ouvintes, os amigos, os simpatizantes da fé cristã. Deus tem colocado no meu coração uma palavra e eu quero transmitir em poucos minutos com os irmãos e sei que será de grande edificação espiritual para os que vão estar ouvindo. Lucas capítulo 5 e verso 18. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. O 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o texto que ora acabamos de ler nos fala a respeito de um homem que era paralítico, que era um terrível sofredor, de um homem que não podia entrar, adorar no templo, não podia entrar na sinagoga, de um homem que tinha que conviver com o desprezo, com a rejeição, de um homem que tinha que viver com a vergonha, de um homem que não podia ser sacerdote, porque a Bíblia fala em Levítico 21, dos 16 a 24, que nenhum coxo, nenhum cego, nenhum aleijado poderia ser sacerdote. Esta era a vida deste homem, uma vida de dependência. Este homem, ele para sobreviver, ele tinha que pedir esmola. Este homem para sobreviver, ele tinha que depender dos outros. A sua aflição era constante, porque ele não tinha perspectiva de ser curado, ele não tinha perspectiva de receber a cura, de receber a vitória. Por que eu digo que a vida dele era de aflição constante? Quando é que as aflições surgem? Quando é que o nosso coração adoece? As aflições surgem, o nosso coração adoece quando as nossas expectativas não são alcançadas, quando o nosso desejo não é cumprido. A Bíblia diz em Provérbios 13:12 que a esperança demorada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. E este homem aqui, que era rejeitado, que era desprezado pela religião, que era rejeitado pela sociedade, que vivia na dependência dos outros, que vivia dependendo da boa vontade dos outros de lhe dar alguma esmola. Mas algo havia de bom na vida deste homem. Talvez alguém pergunte: mas irmão Marcos, o que pode haver de bom na vida de um homem rejeitado, de um homem desprezado, de um homem que tinha que conviver com a vergonha, de um homem que tinha que conviver com as derrotas da vida, com os fracassos da vida? O que tinha de bom na vida deste homem é que no meio das suas derrotas, dos seus fracassos, das suas frustrações, das suas decepções, do seu currículo negativo, este homem, ele tinha amigos. Ele tinha 4 amigos. E eu quero te dizer uma coisa: nós estamos vivendo em uma época em que o mundo ensina que os melhores, que os bons, são os vitoriosos, são os que têm fama, são os que têm sucesso, são os que são ricos. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 4, que as riquezas granjeiam muitos amigos. Os ricos têm muitos amigos. Mas este homem aqui, embora ele fosse um homem fracassado, derrotado ao olhar humano, ele tinha 4 amigos. E muitas vezes você que está me ouvindo, que está me escutando, Deus vai usar as derrotas, Deus vai usar os fracassos, Deus vai usar as humilhações, Deus vai usar momentos de adversidade, momentos difíceis na minha e na tua vida, para revelar quem são os nossos verdadeiros amigos.
Quem é que quer ser amigo de paralítico? Quem é que quer ser amigo de coxo? Paralítico não tem nada para nos dar, paralítico não tem nada para nos oferecer. Mas é nas derrotas, é nos fracassos, é nos momentos difíceis que nós conhecemos quem são os nossos verdadeiros amigos. Amigos de pizzaria, amigos de churrascada, amigos de festa, amigo quando a mesa está farta tem de monte. Mas muitas vezes Deus vai permitir situações na nossa vida, vai permitir percas, vai permitir derrotas, fracassos. Confúcio dizia que no sucesso tu granjeia quantidade de amigos, mas na desgraça tu tem verdadeiros amigos. E é uma pura verdade, porque na hora do sofrimento, na hora da desgraça, na hora da tragédia, é que você conhece quem são os teus verdadeiros amigos. E a Bíblia diz que esses amigos do paralítico levam ele até Jesus. Jesus estava pregando em uma casa em Cafarnaum e a multidão não deixou que aquele paralítico entrasse dentro da casa, e eles subiram pelo telhado, abriram um buraco naquele telhado e desceram o paralítico. Havia obstáculos, havia barreiras, mas eles não se importaram com os obstáculos e levaram aquele paralítico até Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, você que está me ouvindo, me escutando: o verdadeiro amigo, ele não vai te levar para as drogas. O verdadeiro amigo, ele não vai te levar para o álcool. O verdadeiro amigo, ele não vai te levar para as orgias. O verdadeiro amigo, ele não vai te levar para a perdição. O verdadeiro amigo, ele vai te levar até Jesus. Porque Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados. É o único que pode te curar das enfermidades, tanto materiais como espirituais. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu era escravo do álcool, eu era escravo das drogas, mas um dia entrei em uma igrejinha e aquele homem pregava: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu chorava muito, porque aquele homem dizia: você, para ter paz, tu tem que beber, tu tem que te drogar. Eu busquei paz nos campos de futebol, busquei paz no salão de baile, busquei paz nas casas noturnas, mas nunca encontrei. Eu só fui encontrar o dia que aceitei Jesus como meu Salvador. Porque a Bíblia diz que ele é chamado, Isaías 9:6, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu quero te dizer uma coisa, que só Jesus pode te dar paz. E os verdadeiros amigos, eles vão te levar para a presença de Jesus. Eles vão te levar para a igreja, para que Jesus venha te perdoar e venha te curar. E diz a Bíblia que quando eles desceram por aquele telhado, a Bíblia diz: e vendo a fé deles, vendo a fé dos amigos do paralítico, e olhou para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E os que estavam à volta: quem é este homem que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, conhecendo o que eles estavam pensando, diz: por que arrazoais mal em vosso pensamento? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti eu te digo, levanta-te e anda. E imediatamente ele se levantou, tomou o seu leito e foi para a sua casa. No meio da derrota, no meio do fracasso, do desprezo deste homem, havia algo bom: ele tinha amigos. Eu quero te dizer uma coisa: esses momentos, quem sabe você que está me ouvindo está passando por um momento de fracasso, de derrota, de adversidade, um momento difícil. É que Deus está permitindo isso para que você saiba quem são os teus verdadeiros amigos. A Bíblia fala sobre Jó. Jó 1:3 diz que a parte final, que ele era o maior do Oriente, o homem mais rico. A Bíblia Sagrada fala que os velhos ouviam os conselhos de Jó.
A Bíblia fala que os meninos vinham e beijavam o rosto de Jó. Jó tinha uma multidão de gente ao seu redor. E Deus olhou dos altos céus e disse: Jó, eu vou permitir uma derrota na tua vida. Eu vou permitir você perder tudo que você tem, para que você conheça quem são os teus verdadeiros amigos. Jó perde bois, Jó perde camelos, Jó perde ovelhas, Jó perde servos, e Jó perde os seus 10 filhos. E a Bíblia diz, Jó 1, 20, 21, ele rasga o seu manto, rapa a sua cabeça e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó em tudo isto não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E a Bíblia Sagrada vai falar no livro de Jó, capítulo de número 2 e versículo de número 11 ao 13, que 3 amigos de Jó vieram consolá-lo, vieram condoer-se. De uma multidão sobrou só 3. Quando Jó estava na fartura, estava na riquezas, havia milhares de servos, agora sobrou só 3. É por isso que você está passando por esta prova, é por isso que você está passando por este sofrimento, por estas derrotas, estes fracassos. É para saber quem são os teus verdadeiros amigos. A Bíblia Sagrada, ela nos fala também. Agora, uma coisa você tem que entender. Jó, mesmo perdendo tudo, Jó não perdeu a sua fé. A Bíblia diz em Jó, capítulo de número 19, versículo 25, Jó olha para os seus amigos, cheio de ferida, e diz uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele sabia que Deus poderia mudar a situação, o quadro dele. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, minha irmã. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Para Deus não importa como você começa, para Deus importa como você termina. E a Bíblia diz que o final de Jó foi melhor do que o seu começo. Por que eu digo isto, que melhor é o final? Porque o apóstolo Paulo, ele começou perseguindo a igreja, ele começou prendendo o crente, surrando o crente, até consentindo com a morte e matando muitos. Mas no final da sua vida ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo 4, 6, 7, 8, eu já estou sendo oferecido como sacrifício e a minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está preparada, o qual o justo juiz me dará aquele dia, não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Salomão diz que melhor é o fim. E Jó aqui, e Deus permite tudo para que ele conhecesse quem eram os seus verdadeiros amigos. A Bíblia também nos fala no livro de Ruth, capítulo 1, que nos dias que o juiz julgava, houve fome na terra de Belém, de Judá, e um homem chamado Elimeleque, ele não ora, ele não busca uma orientação de Deus, simplesmente ele pega a sua família e vai para Moabe. A Moabe, os moabitas, era a terra dos excluídos. Se você ler Deuteronômio 23:3, que nenhuma moabita entrará até a 10ª geração. E ele vai para a terra de Moabe, e diz a Bíblia, e diz a palavra de Deus, ele vai com a sua esposa Noemi, os seus filhos Malom e Quilion, e lá na terra de Moabe, Elimeleque morre. E os seus filhos, um casa com Orfa, outro casa com Ruth. E a Bíblia diz que Malom e Quilion, eles vêm a falecer também. E diz a Bíblia, e diz a palavra de Deus, que Noemi, desesperada pelo sofrimento de haver perdido o seu marido e os seus 2 filhos, olha para as suas 2 noras e diz: voltai, minhas filhas, ao seu povo e aos seus deuses. Eu não tenho idade para ter filhos que venham crescer e casar com vocês. Volte, que Deus vai abençoar vocês. E diz a Bíblia em Ruth 1, 14, 15, 16, que com um beijo
Orfa se despede de Noemi. Orfa abraça ela, Orfa beija ela, mas se despede. Amigos de beijo, amigos de abraço tem de monte, mas que a hora que chega as derrotas, o sofrimento, os momentos de adversidade, os momentos difíceis, elas nos abandonam, eles nos abandonam. E diz a Bíblia e diz a palavra de Deus que quando Orfa volta, Noemi olha para sua outra nora, para Ruth, e diz: a tua cunhada voltou ao seu povo e voltou aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou uma mulher amargurada. Eu estou derrotado. Volta também. E Ruth olha para ela e diz: não me insista para que te deixe e não te siga. Por onde quer que fores, irei, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Alguns comentaristas dizem que Noemi falava sobre as grandezas do Deus de Israel. Falava sobre que Deus havia tirado o povo do Egito, abrido o Mar Vermelho, derrubado as muralhas de Jericó, fazido cair maná do céu. E Ruth creu, Ruth acreditou. E é neste momento, irmãos, foi no momento de derrota e de fracasso de Noemi que ela conheceu quem era verdadeiro e quem não era. Você está passando por esta luta, esta prova, glorifica a Deus, é que Deus quer separar os verdadeiros dos falsos. Porque os verdadeiros, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eles vão permanecer ao teu lado. Que você guarde esta palavra no teu coração. A Bíblia Sagrada diz, no livro de 2 Samuel, capítulo 16 e o versículo de número 19, que quando Davi está fugindo do seu filho Absalão, ele sai pela porta do Oriente, e quando ele está fugindo do seu filho, ele encontra Itai o Geteu, e diz a Bíblia, disse pois o rei a Itai o Geteu: por que irias tu também conosco? Volta, fica com quem vier ser rei, porque és estrangeiro e desterrado da sua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois faz voltar os teus irmãos contigo, e sejam a misericórdia e a fidelidade. Respondeu, porém, Itai o rei: tão certo como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, para a vida, e lá estará também o teu servo. Davi está dizendo: tu não é judeu, tu não é hebreu, tu é estrangeiro, volta, fica com outro rei. Aí Itai disse: não, meu senhor, quando o senhor estava de rei, eu estava do seu lado. Agora que o senhor está passando por um momento de derrota e de fracasso, eu vou lhe abandonar. Não, eu vou para o deserto, seja para a vida e seja para a morte, seja para morrer do seu lado, mas eu não vou te abandonar. É nas derrotas que nós conhecemos quem são os nossos verdadeiros amigos. Eu estava lendo e até chorei muito, numa batalha muito sangrenta. 2 exércitos estavam lutando. E quando eles voltaram daquele confronto para o forte, o capitão mandou a retirar. E um dos soldados, notando a falta de um amigo, pediu permissão para o capitão: capitão, permita eu voltar lá. E o capitão disse: permissão negada, certamente ele já está morto, certamente não tem mais o que fazer. E ele permitiu pela segunda vez, o capitão negou, e na terceira vez o capitão negou, e ele fugiu. E quando ele chegou lá, o amigo dele estava todo ensanguentado, e quando olhou para ele, nos seus últimos momentos, seus últimos suspiros, ele disse, banhado em lágrimas: eu sabia que tu voltaria, eu sabia que tu é meu verdadeiro amigo. E quando ele voltou, o capitão disse para ele: perdi 2 homens, porque ele morreu, e tu vai enfrentar a corte marcial. Me diga uma coisa, soldado, valeu a pena? Que recompensa você teve? Quando você chegou, ele não estava morto? Não, capitão, quando eu cheguei lá, ele não estava morto, ele estava vivo. E ele disse para mim: eu sabia que você viria. Eu quero dizer uma coisa, capitão, ele morreu, mas ele morreu sabendo que ele tem um verdadeiro amigo.
É nas derrotas, nos fracassos, que os verdadeiros amigos vão se manifestar. Eu quero te dizer uma coisa para encerrar: pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo te esquecer. Quem sabe você está aí passando por derrotas, fracassos, momentos de adversidade, e está dizendo que Deus te esqueceu de ti, Deus te abandonou. Eu quero te dizer uma coisa, Isaías 49, verso 14, 15, 16, o povo estava dizendo: mas Sião diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor esqueceu de nós. E ele usa o profeta: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, de sorte que não se lembre do filho do seu ventre? Todavia, ainda que essa se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, e te tenho gravado na palma das minhas mãos. Por que ele disse: eu tenho gravado na palma das minhas mãos? Qual é a parte que você mais enxerga? Será que é a tua nuca? Será que é a sola dos teus pés, tuas costas? Não. Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou. Deus está permitindo isso para que você conheça quem são os verdadeiros e quem não são, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Apertar onde, Márcia? Márcia? Apertar aqui em cima.